Em 2002, o governo americano autorizou oficialmente o uso de técnicas de interrogatório reforçado em prisioneiros suspeitos de terrorismo. Afogamento simulado, privação de sono por 11 dias consecutivos, confinamento em caixas do tamanho de caixões. Tudo isso foi aprovado por advogados, assinado por autoridades, executado por agentes treinados, e a justificativa era sempre a mesma. Vidas inocentes estavam em jogo. O que você está prestes a responder não é hipotético. É a mesma pergunta que pessoas reais responderam em salas reais com consequências reais. E a resposta que elas deram, a resposta que você vai dar, revela algo sobre a natureza humana que a maioria prefere não encarar. O cenário é este. Uma bomba foi plantada no centro de uma cidade. Ela vai explodir em 2 horas e vai matar pelo menos 100 pessoas, incluindo crianças em uma escola próxima. A polícia capturou o homem responsável, mas ele se recusa a falar. Ele sabe onde a bomba está. Ele sabe como desarmá-la. E ele está em silêncio porque sabe que vocês não têm tempo. Negociação falhou. Pressão psicológica falhou. Ofertas de acordo foram ignoradas. Resta 1 hora e 40 minutos. A única forma de salvar 100 vidas é fazer esse homem falar através de dor física intensa. Você autoriza? Não pense demais. Sua primeira reação é a mais honesta. Se você disse não imediatamente, você seguiu a posição que o filósofo Immanuel Kant defendeu há mais de 200 anos. Para Kant, tortura é errada, não por causa das consequências, mas pela natureza do ato em si. Usar um ser humano como instrumento, mesmo para salvar outros, viola algo fundamental sobre o que significa ser pessoa. Alguns atos são proibidos independente do resultado. A dignidade humana não é negociável, nem mesmo quando vidas estão em jogo. Se você disse sim, você se alinhou com a tradição utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O sofrimento de um culpado é menor que a morte de 100 inocentes. A matemática é clara. A moralidade para os utilitaristas está nos números. Se você pode minimizar o sofrimento total do mundo através de uma ação, essa ação é moralmente justificada. Mas aqui está o que nenhum dos dois lados te conta. O FBI, a organização com mais experiência em interrogatórios de alta pressão nos Estados Unidos, se opõe oficialmente à tortura. Não por razões morais, por razões práticas. Pessoas submetidas à dor extrema dizem qualquer coisa para fazer a dor parar. Endereços falsos, nomes inventados, informações que parecem críveis, mas levam a lugar nenhum. O relatório do Senado americano de 2014, com mais de 6.000 páginas, concluiu que as técnicas de interrogatório reforçado da CIA não produziram inteligência que não pudesse ter sido obtida por métodos convencionais. Interrogadores experientes conseguiram mais informações através de rapó e técnicas psicológicas do que através de dor. Você disse sim para algo que provavelmente não funcionaria. E se não funciona, as 100 pessoas morrem de qualquer forma. A única diferença é que agora você também torturou alguém. Mas vamos assumir que funciona. Vamos assumir que a tortura sempre extrai a verdade. Isso muda alguma coisa para você? Segundo cenário. Mesma bomba, mesmas 100 vidas. Mas o terrorista foi treinado para resistir à dor. Ele aguenta. E ele sabe que aguenta. Então ele oferece uma alternativa. Ele fala se você trouxer a filha dele de 7 anos para a sala, não para machucá-la, apenas para que ela veja o que está prestes a acontecer com o pai. O terror de ver a filha vai quebrar a resistência que a dor física não conseguiu. Você traz a criança? O psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, identificou em suas pesquisas que o cuidado com os vulneráveis é um dos fundamentos morais mais universais da humanidade. Crianças ativam esse fundamento de forma visceral, quase automática. Se você sentiu uma resistência que não existia no primeiro cenário, não é hipocrisia. É seu cérebro processando a criança de forma diferente do terrorista adulto. Um é culpado, a outra é inocente. E essa distinção importa para a maioria das pessoas, mesmo quando a lógica utilitarista diria que nenhum dano físico está sendo causado. Se a sua resposta não mudou, se você traria a criança sem hesitar, você está operando em um modo de pensamento que o psicólogo Daniel Kahneman chama de racionalidade fria. Você suprimiu a resposta emocional para focar no cálculo.
Isso te permite tomar decisões que outros não conseguem, mas também te permite cruzar linhas que outros não cruzam. Terceiro cenário. E este vai revelar se existe algum limite que você não cruza. A criança está na sala. O terrorista olha para ela e ainda não fala. Ele está chamando seu blefe. Ele sabe que você não vai machucar uma criança de 7 anos. E ele está certo. Você não vai. Pelo menos era isso que você acreditava sobre si mesmo até agora. Um dos oficiais propõe uma solução intermediária: simular. Levar a criança para outra sala, reproduzir gritos gravados, usar sangue falso. O terrorista vai ouvir o que parece ser sua filha sendo torturada e vai quebrar. A criança não sofre dano físico, apenas o trauma de participar de uma encenação que ela não entende. 100 vidas em troca do trauma psicológico de uma criança. O dano é real, mas não é físico. Isso faz diferença para você? Pesquisadores de trauma infantil documentaram que experiências de terror intenso na infância podem causar transtorno de estresse pós-traumático, dificuldades de vinculação afetiva e problemas de saúde mental que duram décadas. O dano não aparece no corpo, mas aparece na vida. A menina que participou dessa simulação pode nunca mais ser a mesma. Pode desenvolver pesadelos, fobias, dificuldade de confiar em adultos. Se você autorizou mesmo assim, você fez o cálculo. Uma vida danificada contra 100 vidas salvas. É matemática. Mas perceba o que aconteceu com você ao longo desse teste. Você começou dizendo que torturaria um terrorista culpado. Depois considerou trazer uma criança inocente para a sala. Agora está autorizando o trauma psicológico dessa criança. A ladeira é mais escorregadia do que parece. Cada sim torna o próximo sim mais fácil. Cenário final. E este é o que vai te assombrar. Você autorizou a simulação. Os gritos foram reproduzidos. O terrorista quebrou. A bomba foi desarmada. 100 pessoas estão vivas porque você tomou as decisões que outros não teriam coragem de tomar. Mas quando você vai buscar a criança, descobre que o oficial não teve tempo de montar a simulação completa. Para tornar os gritos convincentes, para garantir que o terrorista acreditasse, ele precisou improvisar. A criança foi realmente machucada. Ela está viva. Ela vai se recuperar fisicamente. Mas ela foi ferida por uma decisão que você autorizou em uma cadeia de eventos que começou quando você disse sim à primeira pergunta. Você não machucou a criança diretamente, mas você criou as condições para que ela fosse machucada. Você abriu a porta. As 100 pessoas estão salvas. O preço foi uma criança de 7 anos em uma maca de hospital, com ferimentos que ela não entende, causados por pessoas que deveriam protegê-la. Valeu a pena? Esse dilema não é acadêmico. Ele foi usado para justificar políticas reais que afetaram pessoas reais. Os memorandos de tortura do Departamento de Justiça americano citavam cenários de bomba-relógio como justificativa para técnicas que a Convenção de Genebra proíbe explicitamente. Advogados do governo escreveram documentos legais argumentando que o afogamento simulado não era tecnicamente tortura. O filósofo Michael Sandel, de Harvard, usa esse exato cenário em suas aulas para demonstrar algo perturbador sobre a natureza humana. A maioria dos estudantes começa dizendo que tortura é sempre errada, mas conforme os cenários escalam, conforme as variáveis mudam, a maioria acaba encontrando um ponto onde diz sim, o limite existe, mas ele é móvel, e é mais fácil de mover do que gostaríamos de admitir. A proibição absoluta da tortura existe na lei internacional não porque tortura nunca funciona. Existe porque a história mostrou que uma vez que você permite exceções, as exceções se multiplicam. O terrorista vira o suspeito. O suspeito vira o associado do suspeito. A bomba que explode em 2 horas vira a bomba que talvez exista em algum lugar. A linha que parecia clara vai ficando borrada até desaparecer completamente. Se esse cenário te perturbou, se você está pensando nas suas respostas e sentindo desconforto, esse desconforto é importante. Ele é a evidência de que você ainda reconhece que existem limites, mesmo que não saiba exatamente onde eles estão. A náusea moral que você sente é um sinal de saúde, não de fraqueza. Mas se você passou por todos os cenários calculando, pesando números, encontrando o ponto de equilíbrio entre vidas salvas e danos causados,
Você descobriu algo sobre como sua mente funciona sob pressão. Você consegue tratar pessoas como variáveis em uma equação. Isso pode ser útil em crises. Também pode ser perigoso em qualquer outro contexto. O que esse teste revelou não é se você é bom ou mal. Revelou onde está a sua linha. E mais importante, revelou como é fácil mover essa linha quando alguém apresenta a justificativa certa, quando os números parecem fazer sentido, quando as vítimas têm rosto e os meios parecem abstratos. Da próxima vez que você julgar as decisões que outros tomaram em situações extremas, lembre do que você respondeu hoje. Lembre de como foi fácil dizer sim quando as vidas certas estavam em jogo. Nos vemos na próxima.